Você se identifica mais com a Marta ou com a Maria? Você que acompanhou a leitura, já pode tirar uma conclusão. Você é mais Marta ou é mais Maria? Você é mais agitada, inquieta, preocupada e angustiada? Ou você ainda tem condições de calmamente sentar-se para ouvir Jesus falar? Bom, eu dirigi a pergunta para as mulheres, até porque as personagens do Evangelho são duas mulheres, Marta e Maria, duas irmãs. Ou será que o personagem do Evangelho é Jesus? Claro que é Jesus, porque o personagem central do Evangelho sempre é Jesus, e sempre será Jesus. Por isso, essa pergunta, ela deve ser dirigida a todos, porque hoje, mais uma vez, o Senhor Jesus ilustra a mensagem que Ele quer nos transmitir na atitude de duas mulheres, na atitude de duas mulheres que, na verdade, refletem a atitude de todos os seres humanos. Por isso, dirijo a pergunta agora a todos vocês. Vocês se identificam mais com Marta? Ou vocês andam angustiados, perturbados, ansiosos, estressados, como Marta? Ou vocês têm condições de, em meio às agitações da vida, sentar-se calmamente aos pés de Jesus e ouvi-lo? Vamos olhar um pouco mais de perto esse relato que nós ouvimos antes, o Evangelho de Lucas 10. Esse texto começa dizendo: quando eles seguiam viagem, eles, plural, tem mais gente, não é só o Senhor Jesus. Quando eles seguiam viagem, lembram da mensagem do domingo passado? O Senhor Jesus explicando que Ele é o bom samaritano, que se aproximou das pessoas, da humanidade, caída por causa do pecado. Então, depois desta mensagem, desta conversa, deste diálogo, ilustrada com o bom samaritano, eles seguiram viagem. E o texto continua dizendo que Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. E a Marta, incomodada com a atitude da irmã, que calmamente ouvia o Senhor Jesus, se dirigiu não a Maria, mas se dirigiu ao Senhor Jesus, dizendo: tu não te importas? Eu aqui sozinha com tudo, com todo o trabalho, servindo, preparando a refeição, e ela calmamente aí sentada, por favor, pede que ela venha me ajudar. E é nesse momento que o Senhor se dirige a Marta e lhe diz: Marta, Marta, calma, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. E agora, quem estava certa? A Marta ou a Maria? Em primeiro lugar, é preciso dizer que não há uma que está certa e outra que está errada. Essa não é a questão. As duas estão fazendo o melhor. Uma para servir Jesus com uma boa refeição e a outra para ouvi-lo. Um teólogo dos primeiros séculos do cristianismo, chamado Agostinho, ele escreveu sobre este relato do Evangelho e afirmou o seguinte: uma
estava organizando muitas coisas. A outra tinha seu olhar naquele que é único. Ou seja, Marta estava ocupada em preparar muitas coisas. Maria, por sua vez, aproveita a oportunidade para olhar e ouvir aquele que é único. E Agostinho termina dizendo, ambas as ocupações eram boas. Não tem nada de errado naquilo que Marta faz, como não tem nada de errado naquilo que Maria faz. Vamos entender a Marta. Ela estava, na verdade, preparando uma refeição não só para o Senhor Jesus. A comitiva do Senhor Jesus era bem grande. Com certeza os 12 estavam lá. E como normalmente acontecia, mais pessoas acompanhavam Jesus. E de repente todos eles chegam para o almoço, né? Vamos assim dizer, de surpresa. E aí dá para entender a ansiedade da Marta. Como é que você reagiria numa situação como essas? Por isso Jesus não condena Marta. Ao dizer-lhe, Marta, Marta, tu estás inquieta, te preocupas com tantas coisas, Jesus, na verdade, mostra a afeição que ele sente por Marta. E ele quer ajudá-la. Mas, ao mesmo tempo, ele lembra a Marta e a todos nós que mesmo em meio às agitações e inquietações do dia a dia, nós não podemos perder de vista a boa parte, aquela parte que nunca nos será tirada. E Maria havia escolhido a boa parte. Ela aproveitou esse momento ímpar para ouvir Jesus. E o que ela recebeu, ninguém poderia tirar dela. Isto permaneceu com ela. Isto ela levou para a eternidade. Pois bem, com base então neste quadro, eu quero trazer algumas aplicações práticas para a vida da igreja e para a nossa vida no tempo em que nós estamos vivendo. Eu acho que não é exagero dizer que tudo na nossa vida é importante. E tem gente que julga algo importante que o outro talvez não considere tão importante. Por isso é uma coisa muito pessoal. Tudo com o que nós nos envolvemos, sem dúvida, é importante para nós. E nós nos inquietamos, preocupamos e nos agitamos. São estes 3 verbos que Jesus usou. Na verdade, o agitar-se foi o evangelista. Ele disse que Marta se agitava com muitas coisas. E quando Jesus fala com ela, ele usa os outros 2 verbos. Por que te inquietas, né? Andas inquieta e preocupada. Por isso, irmãs e irmãos, nós nos inquietamos, nos agitamos e nos preocupamos com muitas coisas. Com a saúde do nosso corpo, por exemplo. Nós temos que nos preocupar com isso. Com o sustento do nosso corpo, da nossa vida, da nossa família. Com a formação de nossos filhos e netos. Com os investimentos para que tenhamos no amanhã. Com o nosso status pessoal e profissional. Nos ocupamos, preocupamos e até nos agitamos com muitas coisas que são necessárias. Assim como era necessário Marta preparar aquela refeição. As pessoas precisavam comer. Contudo, Jesus, que não nos condena por causa destas preocupações, ele também nos alerta, mostrando que tudo isso não dura para sempre. Tudo isso passa.
Jesus quer mostrar que a saúde com a qual tanto nos preocupamos, ela também pode passar. O dinheiro pelo qual tanto lutamos pode acabar. Os amigos nos quais tanto investimos, eles podem se afastar. Enfim, Jesus quer nos lembrar que a vida terrena vai acabar. E aí a pergunta, o que fica? Sim, o que fica? Ou seja, ali está a mensagem que Jesus ilustra na atitude de Maria. Precisamos da boa parte que não nos será tirada. Ouvir Jesus, confiar nele, andar com ele, deixar que ele nos visite, acolhê-lo, recebê-lo. Ele mesmo orientou e garantiu, dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O ser humano normalmente arruma tempo para tudo, menos para ouvir Jesus. Aí ele diz que não tem tempo. Aí ele diz que o trabalho o consome. Aí ele diz que ele precisa lutar para que ele tenha o necessário. Às vezes até ele diz que ele não quer ouvir Jesus. Isso também é real. Muitas vezes o ser humano diz que religião é coisa para os fracos e que ele não precisa mais disso. E que ele não quer se identificar com esses cristãos que creem num Criador e num Salvador. Por isso aí eu chego numa outra aplicação. Para ouvir o Senhor Jesus, o ser humano precisa se abaixar um pouco. A atitude de Maria, agora a gente vive confundindo as duas, né? A atitude de Maria é sentar-se aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo. Esta era a posição do aluno diante do seu mestre. E nós temos que aprender, o ser humano precisa aprender a se abaixar um pouco para ouvi-lo, para ouvir o Senhor. Novamente eu cito Agostinho, que escreveu: Maria sentou-se aos pés daquele que é a cabeça. Quanto mais humildemente ela se abaixa, mais plenamente ela recebe. E Agostinho diz assim, que a água corre pelas encostas para os vales mais profundos, e lá ela se concentra. Com isto ele quer dizer, quanto mais o ser humano se abaixa, se esvazia da sua autossuficiência, se esvazia da sua prepotência e se assenta para ouvi-lo, para ouvir o Senhor, mais ele será preenchido com aquilo que dura para sempre. Uma outra aplicação poderia ser esta: nós podemos comparar o ouvir da palavra da parte de Maria com o servir do almoço que Marta preparou. O alimento vai e vem. Aqueles que aproveitaram a refeição preparada por Marta, depois de algumas horas precisaram comer novamente. Mas aquilo que Maria recebeu, aquilo valeu para a vida dela até a eternidade. Não é por nada que ao entregar seus mandamentos, Deus nos deu um mandamento que chama nossa atenção para isso. Santifica o dia do descanso. Mandamento que Martinho Lutero explicou assim: devemos temer e amar a Deus e não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de a ouvir e estudar. Ou conforme o mandamento
dito lá no Antigo Testamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia descansarás. E te lembrarás do Senhor teu Deus. Ou seja, em meio à agitação da vida, em meio a reunir tudo aquilo que nós julgamos importante, assenta-te aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo, porque isso ficará. As outras coisas todas vão passar. Na atitude de Marta e Maria, também de certa forma estão ilustradas a nossa vida terrena e a vida eterna na glória. Nossa vida terrena, sim, ela é cheia de inquietações. Andas inquieto e preocupado com muitas coisas. Assim é a nossa vida terrena. Mas o estar aos pés de Jesus aponta também para a paz, o consolo, o conforto e a vida eterna que nós temos no Senhor Jesus. O Salmo 27, lido no início do culto, aponta para isso lá no verso 5. No dia da adversidade, tu me acolherás, me ocultarás no teu tabernáculo. Para quem se abaixa para ouvir Jesus, em meio à adversidade, ele não precisa viver angustiado, porque o Senhor promete acolhê-lo. No dia da adversidade, ele me acolherá e me ocultará no seu tabernáculo. Querida irmã, querido irmão, quais são tuas inquietações no momento? O que te faz andar angustiado, perturbado, ansioso? Não se deixe consumir pelas ansiedades, pelas preocupações. Sente-se continuamente e regularmente aos pés de Jesus e encontre paz e descanso. E muito especialmente junto com os irmãos e irmãs na fé, para o culto, para o estudo bíblico, para a leitura bíblica, para a devoção diária, como falou o hino que acabamos de cantar. Que Deus nos ajude para, em meio às inquietações de Marta, sermos Maria, que se assenta e que acha tempo para ouvir o Senhor. Amém.